No final do último programa comentamos sobre a conversão de Paulo, descrita no capítulo 9. Converter-se significa ser virado de cabeça para baixo. É, isso mesmo. Quando Paulo de Tarso se converteu na estrada de Damasco, sua vida deu uma reviravolta. Entre outras coisas, o seu nome foi mudado. Saulo significa o poderoso ou o grande. Quando ele se converteu, decidiu usar um nome romano, Paulo, que significa pequeno, ou ninguém, ou ainda nada. Quando Saulo se converteu, descobriu o que é ser pobre de espírito. Faz 40 anos que pastoreio igrejas sem bandeiras denominacionais. Quando meu filho mais velho era pequeno, ele estava brincando no quintal com alguns amigos enquanto eu estava estudando dentro de casa. Estava calor e a janela estava aberta. Um dos seus colegas disse ao meu filho: minha mãe pediu para eu perguntar uma coisa. Quem vai a uma igreja batista é batista. Quem vai a uma igreja católica é católico. Mas quem vai à igreja do seu pai é o quê, hein? Fiquei ouvindo para saber como meu filho se sairia daquela pergunta. Ele respondeu: se você for à igreja do meu pai, você não vai ser nada. Na Bíblia, experiências de homens como Paulo sempre relatam a conclusão a que eles chegavam. Deus é tudo e eu sou nada. Eles buscam palavras para descrever a majestade de Deus, mas não encontram palavras para expressar sua natureza pecaminosa e insignificante. Antes de se converter, o apóstolo Paulo era um grande homem, ele era alguém. Depois que se converteu, ele se tornou ninguém. Isso se chama humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, e é um dos frutos da conversão. Antes, Paulo era um homem orgulhoso, isso mesmo, mas quando ele se converteu, tornou-se um homem humilde. À medida em que aprofundamos nosso conhecimento sobre este homem, descobrimos centenas de mudanças resultantes de sua experiência na estrada de Damasco e do seu Pentecostes pessoal. Estamos estudando os padrões do Pentecostes no livro de Atos. Um deles é o Pentecostes pessoal. Por causa do Pentecostes relatado em Atos, capítulo 2, no dia do Pentecostes, muitos outros Pentecostes aconteceram, como este Pentecostes pessoal de Saulo de Tarso. Essa é uma boa notícia para você. Você pode ter o seu Pentecostes pessoal hoje. Isso é possível para mim e para você, o que não quer dizer que todos teremos uma experiência como a de Saulo de Tarso. Pode ser que aconteça o contrário. Se você tiver o seu Pentecostes pessoal e eu tiver o meu, nós teremos cada um uma experiência conforme o que Deus quer. Mas uma será diferente da outra, será única. Tanto no Velho como no Novo Testamento, homens e mulheres de Deus têm seus Pentecostes pessoais. Antes do capítulo 2 de Atos, já tinha acontecido Pentecostes pessoais no Velho Testamento e continuou acontecendo no Novo Testamento depois do capítulo 2 de Atos. O que conta nessas experiências e Pentecostes pessoais não são os detalhes. Eles variam muito. O que é realmente importante é o resultado destas experiências. Preste atenção. Os detalhes variam muito. Jacó lutou com o anjo durante uma noite inteira. Jó conversou com Deus num redemoinho. O apóstolo Paulo viu uma luz tão forte que o derrubou no chão. Isaías estava adorando no templo quando houve um terremoto e o templo se partiu inteiro e ele viu o rei acima do altar. Como resultado, Isaías se tornou um profeta missionário. E por aí vai, os exemplos são incontáveis. A primeira conclusão a que chegamos depois de atentarmos para estes exemplos é que a Bíblia ensina sobre experiência. Fico impressionado com pessoas que, quando ouvem sobre uma experiência, dizem: ah, isso é subjetivo. Elas torcem o nariz para qualquer coisa que seja subjetiva. Acredito na subjetividade das experiências cristãs. O importante destas experiências é o resultado, não os detalhes. Jesus disse que Deus é espírito e que aqueles que o adoram em verdade devem fazê-lo numa dimensão espiritual. Isso é subjetivo e é uma experiência subjetiva. Eu tive um Pentecoste pessoal em 1961. E essa experiência foi um marco na minha vida. Todos nós deveríamos ter o nosso Pentecostes pessoal. Naquela época, alguns bons amigos sábios, mais velhos e muito tementes a Deus, me aconselharam. Lembro-me que um deles me disse: Dick, não conte sua experiência com detalhes pessoais.
Se você enfatizar os detalhes, as pessoas poderão imitar você nos seus detalhes e aí vão errar. Quando você contar sua experiência, faça como se você estivesse no meio de um deserto, mas você está no meio das águas. No meio de águas jorrando. É como se você estivesse dizendo: como é bom ficar nessa água tão refrescante. Só que ao seu redor as pessoas estão morrendo de exaustão. Você não mostra como chegar às águas. Você fica só espirrando água em você mesmo, e isso é cruel. Se você quer que pessoas tenham a mesma experiência que você, conte a elas os princípios de compromisso que o levaram a experimentar o Pentecostes. E esses princípios as levarão à experiência que Deus quer que elas tenham. Desde 1961 eu tenho tentado fazer isso. Tenho tentado compartilhar com as pessoas princípios de compromisso com Deus que poderão levá-las a ter a experiência que Deus tem para elas. A pergunta de Paulo foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Dependendo da ênfase dada à pergunta, ela pode ficar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A nossa tendência é fazer a vontade dos outros para agradá-los, para agradar o marido, para agradar a esposa, os pais, os filhos, aquelas pessoas que admiramos, aquelas com as quais estamos comprometidos ou aquelas que pagam o nosso salário. Estamos sempre servindo alguém e fazendo a vontade de alguém. A lição para nós é que devemos agradar ao Senhor e procurar fazer a vontade do Senhor. Depois podemos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já reparou como as Escrituras falam sobre fazer? Foi Paulo quem disse que não somos salvos por causa do que fazemos nem pelas boas obras. Se fosse pelas boas obras, para que teria servido a morte de Jesus Cristo na cruz? Deus pagou por isso quando Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser salvos. Quando você diz que as suas obras podem ajudar na sua salvação, é como se dissesse a Deus: obrigado, Senhor, mas não precisava mandar seu filho morrer na cruz. Eu poderia ter resolvido sozinho com as minhas boas obras. Isso não quer dizer que não há nada a fazer. As Escrituras falam muito sobre fazer e fazer boas obras, não para ser salvo, mas justamente porque você é salvo. Isso é o porquê de você fazer algo. Há muito o que fazer quando você faz de Jesus o seu Senhor. A ênfase dessa pergunta pode também estar em outra palavra: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você se lembra quando Pedro estava todo cheio de si, dizendo que ele morreria por Jesus? Aí então Jesus falou sobre o modo como ele morreria. Imagino Jesus passando o braço nos ombros de Pedro e dizendo: Pedro, você terá a alegria de ser crucificado por minha causa. E sabe de mais uma coisa? De cabeça para baixo. Pedro então, seguindo seu impulso puramente humano, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Referindo-se a João. Você está lembrado que João era sócio de Pedro num negócio de pescaria? Aí Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não é da sua conta, Pedro, você me segue. A ênfase é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa deve ser a pergunta de todos nós. Podemos também dar outra ênfase a essa pergunta. Por exemplo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O apóstolo Paulo acreditava na boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos os que creem. Deus tem um plano para todo aquele que crê e busca em Jesus a salvação. Paulo declara: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Por isso todos devem perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como resultado de sua conversão, o apóstolo Paulo mostrou a guinada que sua vida deu. Paulo relata no livro de Atos sua experiência e enfatiza os resultados dela. Ele fez isso na carta aos Filipenses, principalmente. Preste atenção nessa passagem de Filipenses, capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Ainda se referindo à transformação que houve em sua vida a partir da sua experiência na estrada de Damasco, Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás,
E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo usa uma figura de linguagem de competição. Aparentemente ele estava familiarizado com esportes. Nos tempos de Paulo eram comuns as lutas e competições. Um lutador tinha que derrubar o seu oponente. Você já lutou alguma vez? Dá para imaginar o que é ser derrubado numa luta, não dá? Na estrada de Damasco, Paulo sentiu-se assim, derrubado por Jesus Cristo. Jesus levou Paulo ao chão e desde então sua obsessão foi cumprir o propósito para o qual tinha sido chamado daquela maneira. Esse foi um dos resultados da conversão do apóstolo Paulo, sua obsessão em saber o que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Na segunda metade do capítulo 9, a Bíblia cita um discípulo chamado Ananias, que foi enviado para batizar Saulo de Tarso. Quando o Senhor comissionou Ananias para batizar Saulo de Tarso, ele questionou por que Saulo de Tarso estava prendendo os cristãos para os matar. Para convencer Ananias, Deus lhe revelou quais eram seus planos para a vida de Saulo. Vá! Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus revelou quais eram seus planos para Saulo. E tudo que ele disse a Saulo foi: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A história da conversão de Saulo de Tarso é uma das mais empolgantes de toda a Bíblia. O mais importante é saber que no meio de tamanha reviravolta em sua vida ele perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você já fez essa pergunta para Jesus Cristo? Se não perguntou, faça ainda hoje. Jesus tem um caminho lindo preparado para você. Até o próximo programa.